Fala Santista, esse é o canal Mundo dos Santos. E nesse vídeo nós vamos falar sobre dois grandes acertos de Vojvoda e sobre duas preocupações do argentino logo após o clássico contra o São Paulo. Será que isso vai se tornar um padrão do Santos? Será que a partir de agora nós vamos ver isso em campo? É isso que nós vamos conversar ao longo desse vídeo. Eu quero começar falando sobre os acertos do treinador argentino, sobre acertos de Vojvoda na partida da grande vitória do Santos no clássico contra o São Paulo. Na minha visão, o primeiro grande acerto de Vojvoda contra o São Paulo, não só contra o São Paulo, mas também já contra o Atlético Mineiro, e que nós pudemos perceber em campo, é que o Santos hoje é um time com muita intensidade. O Santos hoje é um time que briga pela bola, que luta pela bola, que tem, de fato e de verdade, raça dentro de campo. O Santos antes era uma equipe apática. E eu fiz várias críticas aqui, principalmente após as partidas, comentando isso, de que o Santos era um time apático, um time muito lento. Parecia que o Santos comia uma feijoada, e uma feijoada completa, e ia para o jogo logo em seguida. Era um time muito lento, um time muito apático. Já agora, com o Vojvoda, o que nós temos percebido é que o Santos tem muita intensidade. O Santos briga demais pela bola. É só você ver, por exemplo, o Escobar, que sempre foi um cara brigador. Ontem, que esse cara correu, ele correu o campo inteiro. Aonde você olhava, estava o Escobar. É um cara que correu o campo todo. Por quê? Porque o Santos hoje é uma equipe intensa. Outro cara que foi muito bem na partida, um cara que também estava em quase todos os cantos do campo, foi o Zé Rafael. É um cara que apoiou bastante no ataque. Sempre que o Santos puxava contra-ataques, ele sempre estava chegando na área. Inclusive, teve até dois lances ali que o Guilherme poderia ter tocado para ele, ele estava na meia-lua, pronto para poder finalizar. Então, é um jogador que chegou bastante no ataque, mas na defesa ele foi importantíssimo. É um cara que mordeu muito, um cara que, quando tinha que fazer falta, fazia, quando tinha que ir para dividida, ele ia. A gente viu isso também, até mesmo do Adonis Frias, que fez ontem o seu primeiro jogo como titular da equipe. Um cara que durante a partida, demonstrou muita raça. Inclusive, teve um lance lá que o jogador de São Paulo estava caído, ele foi lá falar na orelha do cara. É claro que precisa ser dosado isso, não precisa ser igual o Zé Ivaldo, que costuma fazer algumas bobeiras ao longo da partida, mas isso mostra que o Santos entendeu que para vencer a partida, o Santos precisa entrar com vontade, o Santos precisa entrar com intensidade. E é isso que tem feito a diferença nas últimas partidas do Santos. Foi isso que a gente viu de diferente contra o Fluminense, apesar de que ainda era a primeira partida do Vojvoda, mas principalmente contra o Atlético Mineiro e contra o São Paulo, o Santos brigou demais pela bola. Tanto é que o Santos pressionou bastante o São Paulo no campo de defesa. Você pode ver que o São Paulo teve bastante dificuldade para sair da defesa ali, do campo de defesa do São Paulo. Ele teve muita dificuldade de criação de jogada. Por quê? Porque a todo instante tinha um jogador do Santos marcando pressão, marcando a bola. O Lautaro Dias, por exemplo, é outro jogador que a gente vê muita intensidade nele, é um cara que corre demais, é um cara que enche o saco da defesa adversária, e isso é importantíssimo. Então, na minha visão, o primeiro grande acerto de Vojvoda tem sido a intensidade. Inclusive, há comentários no Santos, e vários comentários, não só de pessoas, de jogadores, mas também de pessoas da diretoria, pessoas importantes no Santos, que entendem que é isso que está fazendo a diferença no Peixe. Foram vários treinamentos na semana passada, e treinamentos com mais de 3 horas de duração, 4 horas de duração, ou seja, treinos intensos. Eu até acho que isso também pode ter ocasionado, por exemplo, lesão no Vitor Hugo, lesão no Neymar, porque era um treino com uma carga muito maior do que eles estavam acostumados, principalmente o Neymar. O Neymar vinha treinando com o Kleber Xavier, aquele treino mais moroso, aquele treino mais devagar. Você vê que com o Kleber Xavier, o Neymar pouco se lesionou. Agora que o Vojvoda veio, foi um treino mais intenso, exigiu mais do jogador e logo em seguida ele teve lesão. É óbvio que a gente não quer que o Santos se lesione, mas isso mostra o quão ruim estava o preparo físico do Santos. E eu espero que a partir de agora o Santos se acerte nessa situação, o Santos melhore o seu preparo físico, o Santos seja mais intenso nas partidas, como foi ontem contra o São Paulo e também contra o Atlético Mineiro. Na minha visão, o segundo acerto de Vojvoda foi a movimentação de Roleiser. A gente pode ver que ao longo da partida o Roleiser, ele não foi um cara que ficou fixo no campo, ele não ficou fixo numa posição. Ele sempre estava ali flutuando entre o meio de campo do Santos e o ataque. Tanto é que ele fez uma boa finalização no começo da partida, que o goleiro de São Paulo fez a defesa. Ele estava no canto esquerdo ali, como se fosse um meia esquerda, atuando como um meia esquerda.
E no passe dele para o gol do Santos, né, para o gol do Guilherme, ele já estava atuando como um meia-direita. Inclusive, o passe dele, né, ele que é canhoto, foi um passe de direita. Então a gente vê que o Roleza se movimentou muito durante o jogo, né? Ele teve uma boa movimentação e isso, na minha visão, foi um grande acerto do Vojvoda. Ele deixou o Roleza mais livre, com 3 jogadores ali no meio de campo, dando uma sustentação para ele, deu uma confiança maior para o Roleza, ele não tinha tanto que voltar para poder buscar a bola, ou até mesmo para poder se defender, então isso fez a diferença na partida, na minha visão, foi o segundo acerto de Vojvoda nesse jogo. As duas preocupações, na minha visão, que essa partida nos trouxe, foi primeiramente a linha alta do Santos. Isso, por um lado, traz os seus benefícios, porque o Santos marca mais no campo adversário, porém, isso também traz as suas preocupações. E quais foram no jogo de ontem? O Adonis Frias e o Luan Pérez, principalmente o Adonis Frias, eles tomaram muitas bolas nas costas, né? Foram aqueles lançamentos do São Paulo que encontraram o atacante livre, cara a cara com o Brazão, e ainda bem que o Brazão é um goleiro muito ágil, né, um goleiro muito esperto, e ele conseguiu, atuando como líbero, afastar aqueles lançamentos. Mas o Santos jogou com as linhas mais altas, então isso é uma preocupação que o Santos precisa estar mais atento nas próximas partidas. Se é para jogar com as linhas mais altas, os zagueiros precisam, sim, ser mais velozes, ser mais ágeis, serem mais inteligentes, até mesmo nos cortes, né? Se você sabe que o time adversário vai priorizar lançamentos, inclusive isso já acontecia no Fortaleza. Enquanto o Vojvoda era técnico do Fortaleza, eles sofreram muito com lançamentos nas costas dos zagueiros, porque eram zagueiros mais pesados, mais lentos, e a defesa geralmente ficava mais alta, né? Então é uma preocupação e eu espero que isso não se torne um padrão no Santos. Eu espero que o Vojvoda consiga consertar, ou pelo menos que os zagueiros do Santos treinem mais esse tipo de lance para que não aconteça nas próximas partidas. E a minha segunda preocupação, logo após o jogo contra o São Paulo, é a entrada do Tassiano. O Tassiano que entrou mais uma vez, ele entrou contra o Atlético Mineiro e entrou novamente contra o São Paulo. Em nenhuma das duas partidas ele comprometeu ou interferiu no resultado do jogo. Mas eu vejo que o Tassiano, ele é aquele cara que ele tem a cintura dura, né? Aquele cara que não tem agilidade, não tem habilidade, é um cara que não tem velocidade. Talvez o que o Tassiano possa colaborar é que ele tem um porte físico maior, né? Um porte físico melhor do que alguns jogadores do banco do Santos. Mas eu não acho inteligente você tirar a oportunidade, por exemplo, do Robinho Júnior para colocar o Tassiano. Ou você tirar a oportunidade do Ian, até mesmo do Cabaleiro. O Cabaleiro é um jogador mais veloz. É um cara que também tem um porte físico maior, né? Melhor, mas ele é um cara mais veloz. Acho que na partida de ontem seria interessante, talvez, o Cabaleiro no lugar do Tassiano, ao invés do Tassiano, né? Então, isso também me trouxe uma preocupação. Espero que não seja um padrão, espero que isso não aconteça mais vezes, mas, é claro, o Vojvoda tem mostrado um grande trabalho, tem mostrado ser um cara que tem dado uma nova cara para o Santos, inclusive falei isso no vídeo de ontem, né? Ele tem dado uma nova cara para o Santos e eu vou confiar sim no trabalho dele. É claro que todo treinador tem os seus jogadores preferidos, né? Os seus jogadores prediletos. Eu entendo que talvez o Tassiano no treino tenha mostrado algo diferente, a gente não vê treinamento, mas essa é a minha opinião, né? Não quer dizer que eu sou o dono da verdade, que eu estou acertando mais do que o treinador, até porque o camarada recebe para isso, ele trabalha em favor disso e ele está todos os dias ali treinando aqueles jogadores, não é verdade? Agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que teve mais alguma coisa ao longo da partida que te preocupou ou que você viu como um grande acerto de Vojvoda? O que é que você tem gostado, pelo menos nessas 3 partidas, que o Santos tem feito de diferente? Quero saber a sua opinião, deixe aí nos comentários e vamos conversar. Sempre eu respondo os comentários aqui conversando com vocês, tá bom? Então deixe aí sua opinião nos comentários, vamos conversar aqui no Mundo do Santos, até porque o Mundo do Santos não é meu, não é seu, é de todos nós, é de toda a comunidade santista, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho. Todos os dias nós estamos aqui com novos vídeos novos, com notícia, informação e opinião, análise das partidas todos os dias, tá bom? Deixe o seu like e o seu hype, isso também ajuda muito o nosso canal. E um grande abraço, porque amanhã estaremos de volta.